Amém, queridos? Amém. Em Mateus capítulo 8 fala da cura de um leproso. A Bíblia diz que Jesus começou o ministério dele em Nazaré. Jesus, ele nasceu em Belém da Judéia, para que se cumprisse o que o profeta havia dito, que ele nasceria em Belém da Judéia. Mas a Bíblia diz que ele foi criado em Nazaré. Com 12 anos ele foi visto no templo em Jerusalém, em uma das festas de Jerusalém. O seu pai de criação, José, e a sua mãe biológica, Maria, foram com Jesus para Jerusalém, celebração de festas. E a Bíblia diz que com 12 anos Jesus apareceu Jesus em Jerusalém ensinando para os doutores da lei. E a Bíblia diz que daí ele fica em Nazaré depois desse fato, e ali ele vai ser criado, ensinado, instruído. Ele fica em Nazaré. E o ministério de Jesus, ele começa explicitamente com 30 anos de idade. Jesus, com 30 anos de idade, dá-se início ao ministério dele. A Bíblia diz que Jesus é batizado nas águas do Rio Jordão pelo último profeta da Antiga Aliança. O último profeta da Antiga Aliança foi João Batista. João Batista é filho de Isabel. Isabel era prima de Maria, As duas eram parentes. João Batista era o profeta, filho de Zacarias, e a Bíblia diz que João Batista profetizava acerca da vinda de Cristo. Profetizava que viria um cordeiro, profetizava que ele não era digno de desamarrar suas sandálias. E a Bíblia diz que João Batista, pregando nas margens do Rio Jordão, Jesus se aproxima e João recebe a revelação do próprio Espírito de Deus. Mesmo sem ter o Espírito Santo dentro, ele recebe uma inspiração do Espírito Santo de que aquele que viria ao encontro dele era o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E a Bíblia diz que João viu de longe e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus veio até João. João disse: me batize, porque eu aqui preciso ser batizado por ti. Aí Jesus disse: não, por enquanto não. Por enquanto você me batiza para que se cumpra a justiça e a lei. E João Batista assim o fez, batizou Jesus nas águas do Rio Jordão. E a Bíblia diz que na hora em que ele estava sendo batizado, os céus se abriram, e uma voz ecoou dos altos céus, dizendo: este é meu filho, em quem eu tenho prazer, este é meu filho que eu amo. E nessa hora o Espírito de Deus leva Jesus para o deserto, e a Bíblia diz que Jesus foi tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. E Jesus venceu o diabo. Durante 40 dias e 40 noites, Jesus foi tentado pelo diabo. Jesus não foi tentado pelo diabo quando tinha 40 dias que ele estava lá. Não, ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites. Você imagina? Todos os dias, enquanto ele esteve lá, ele foi tentado pelo diabo. Todas as noites, enquanto ele esteve lá, ele foi tentado pelo diabo. E o final dessa tentação foram as propostas que o diabo fez para Jesus, para que ele transformasse pães em pedras, pedras em pães, para que ele saltasse da altura do monte, para que ele adorasse. Então uma série de situações ocorreu, mas Jesus ficou firme, Jesus resistiu à tentação e venceu o diabo. E a Bíblia diz que dali ele deu início ao seu ministério em Nazaré. Ele começou a pregar em Nazaré, na província da Galileia. Jesus, o ministério dele, durante o ministério dele, ele percorreu 5 províncias, 17 cidades e algumas aldeias. Jesus esteve na província da Galileia, na província da Judéia, na região de Tiro e de Sidom. Jesus esteve em Samaria. Jesus esteve em várias províncias, e cada província tinha um composto de cidades ou de aldeias ou de povoado, para você entender melhor. E a Bíblia diz que ele começou na Galileia, em Nazaré, mas a Bíblia diz que na cidade que ele nasceu, ele não foi bem recebido, ele não foi honrado, ele não foi considerado. A Bíblia diz que em Nazaré as pessoas o rejeitaram. Olha só, as pessoas rejeitaram Jesus em Nazaré. Jesus queria curar todas as pessoas em Nazaré. Jesus queria prosperar as pessoas em Nazaré. Jesus queria expulsar todos os espíritos malignos que operavam em Nazaré. Jesus queria ver toda a província de Nazaré
toda a cidade de Nazaré abençoada, todo o povoado de Nazaré abençoado. Porque Jesus cresceu ali, pastor Tomás. Você imagina, as pessoas conheciam Jesus, Jesus conhecia as pessoas, a satisfação de Jesus seria o quê? Vou abençoar todos que me conhecem, todos que conhecem minha família, todos que conhecem meus irmãos, eu vou abençoar eles todos, eu não vou deixar ninguém de mãos vazias. Mas a Bíblia diz que o povo de Nazaré não quis. O povo de Nazaré não quis. Não considerou a unção. Não considerou o início do ministério de Jesus. Não consideraram o que Jesus tinha para eles. E a Bíblia diz que eles o perseguiram. A Bíblia diz que eles o perseguiram. E quando ele disse que ele era o Messias, que ele era o ungido de Deus, que Isaías 50, que Isaías 61 estava se cumprindo nele, que Isaías estava se cumprindo nele, que ele era o ungido de Deus, que nele repousava a presença de Deus, que ele era o cumprimento da lei dos profetas. As pessoas tentaram pegá-lo para matá-lo, no local onde ele foi criado. E a Bíblia diz que ele foge de lá. Mas na fuga dele de Nazaré, ele vai para outro local. Ele vai para outro povoado. E quem perdeu? Jesus ou Nazaré? Nazaré. Quando você não valoriza a unção, quando você não considera aquele ofício, aquele ministério, quando você não considera aquele líder, quando você não considera aquela igreja, quando você não considera aquele pastoreio, quando você não considera aquela oportunidade, aquele favor, quem perde não é a pessoa que você não está considerando, é você que não está considerando, é você que perde. Quem deixa de ser abençoado não é o pastor Tomás e a igreja Verbo da Vida, quem deixa é você. Eu estou contextualizando, né? Então as pessoas elas têm que entender isso, que o favor de Deus ele vem para todos, mas só desfruta os que valorizam, que consideram aquele favor. Quem não valoriza e não considera, vai voltar de mãos vazias. E a gente tem visto muito isso. A presença de Deus vindo e poucos desfrutando disso. Por quê? Porque nem todos honram aquela unção. A unção, ela veio. Ela vem. Ela se move. Agora, o indivíduo é que vai decidir se ele vai ou não desfrutar daquele momento. Então Nazaré perdeu muito, porque não honrou, não considerou, não valorizou, não aceitou a unção e perdeu. Mas a Bíblia diz que Jesus vai para onde? Para Cafarnaum. A Bíblia diz que ele vai para as regiões de Naftali e de Zebulon. E ali ele chega em Cafarnaum. Quando ele chega em Cafarnaum, a Bíblia diz que Cafarnaum abre as portas para ele. Olha só. Cafarnaum recebe Jesus de braços abertos. A própria palavra vai dizer que Jesus decidiu morar em Cafarnaum. A casa dele foi construída em Cafarnaum. A casa de Jesus foi construída em Cafarnaum. Agora você imagine comigo. Se ele construiu a casa dele lá, imagine só como é que ele foi recebido naquele lugar. Para ele construir a casa dele lá, ele foi muito recebido, muito bem recebido. As pessoas disseram assim, seja bem-vindo. As pessoas não quiseram te receber lá, seja bem-vindo, venha. E na chegada dele em Cafarnaum, ele dá um discurso poderoso. Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, é chamado de Sermão do Monte. E esse Sermão do Monte, ele foi ministrado para o povo de Cafarnaum. Esse Sermão do Monte é pelo menos um mês para poder ensinar esses 3 capítulos. Porque é tanta riqueza que tem no capítulo 5 de Mateus, no capítulo 6 e no 7, que nós passaríamos um mês inteiro ensinando. Fala sobre as bem-aventuranças, fala sobre sermos o sal da terra, fala sobre sermos a luz, fala sobre perdoar o irmão, fala sobre não conjugar o irmão, fala sobre ofertar, pedir perdão para depois ofertar, fala sobre tanta coisa, fala sobre os 2 alicerces. Olha só o tanto de ensinamento poderoso que Jesus ministra para os moradores de Cafarnaum, porque receberam Jesus de braços abertos.
satisfeitos, alegres. E não obstante, ele está ensinando em Cafarnaum, e a Bíblia diz que ele está no monte. Nós acabamos de ler em Mateus capítulo 8, que ele estava descendo do monte. O ensinamento dele, ele estava no monte. Veja a cena comigo, Jesus está no monte, no alto, e uma multidão ouvindo ele. Mas esse sermão, ele deu-se início em Cafarnaum, não foi em Nazaré. Porque em Nazaré ele começou, mas as pessoas não quis. Ele disse, então, se você não quer, eu vou para quem quer. Oh, aleluia. Você podia dar um glória a Deus, irmão. Isso é sério. Se você não quer, eu vou para quem quer. A unção, ela não para. O verbo se fez carne. O verbo quer dizer uma palavra em movimento. Verbo não para. Você não vai ver um verbo parado. O verbo está sempre em movimento. Ou de forma, em uma ação, ou um estado, ou um fenômeno da natureza. O verbo não para. Não quis, o verbo se moveu em direção de quem? De quem quis. E a Bíblia diz que Jesus está ensinando em cima do monte, a multidão ouvindo ele. E enquanto ele está ensinando, também no meio da multidão tinha um homem coberto do alto da cabeça à planta dos pés. Porque naquele contexto você não via um leproso sem estar coberto. Quem tinha lepra, que é a hanseníase, quem tinha essa doença, não andava com o corpo exposto, para que as pessoas não o julgassem, para que as pessoas não gritassem em praça pública ou em pleno uma via, eis o leproso, porque as pessoas tinham um receio muito grande. Então, no meio da multidão, tinha um ouvinte do Sermão do Monte. No meio da multidão, tinha um homem escondido, vestido do alto da cabeça à planta dos pés, escondido, ouvindo o Sermão do Monte. E enquanto esse homem estava ouvindo o Sermão do Monte, as verdades que Jesus estava ensinando, estava gerando nesse homem vida. As verdades que Jesus estava ensinando, estava gerando nesse homem cura. As verdades que Jesus estava ensinando, estava gerando nesse homem libertação. Ele estava ouvindo como a multidão também estava. Mas enquanto ele ouvia, ele cria no que Jesus estava dizendo. Porque não basta só ouvir, tem que crer. Não basta só crer, tem que confessar. Não basta só confessar, tem que reter firme aquilo que você confessa. Eu vou repetir. Não basta só ouvir, tem que crer. Não basta só crer, tem que confessar o que você crê. Não basta só confessar, tem que reter firme a sua confissão. Porque você não sabe como vai ser a situação, a circunstância, o problema vindo contra você. Então a Bíblia diz que nós temos que confessar, mas temos que nos posicionar firmes naquilo que nós confessamos. Eu creio que eu sou sarado e curado. E o diabo vem dizendo, você não é. E você diz, eu sou. Você não é, você diz, eu já estou. Você não é, você diz, eu já fui. Você não é, você diz, eu recebi. Aí já era. Quando você retém firme aquilo que você confessou, ninguém pode derrubar você. Nada pode parar você. Então esse homem estava ouvindo o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte estava descendo no ouvido e vindo ao coração do homem. E estava enchendo ele. Oh, aleluia. Estava enchendo ele. Estava enchendo ele. E a palavra que Jesus estava ensinando. Bem-aventurados que só choram, porque eles serão consolados. A ele. Oh. Bem-aventurados que clamam por justiça, porque eles serão satisfeitos. Oh. Ei, você não é treva, você é luz. Oh. Você é sal. Você foi chamado para gerar uma atmosfera diferente. Você foi gerado para trazer vida. Oh. Perdoe o seu pai e a sua mãe que lhe fez o mal. Perdoe aqueles que te julgaram e te condenaram. E a palavra entrando nele, a palavra entrando nele, a palavra entrando nele, tornando-se vida. Amém.
Porque enquanto a palavra está no papel, ela é papel. Mas quando a palavra se torna espírito e vida, acabou, ninguém para você. Enquanto a palavra não se tornar espírito e vida, não tem mudança. A palavra precisa se tornar espírito e vida. Ela precisa se tornar revelação, ela precisa se tornar rema. Enquanto ela é logos, não há mudança. Mas quando ela vira rema, quando ela é, quando ela avulta, quando ela traz uma, nossa, eu lembro daquelas madrugadas, a gente orando e jejuando, e lendo a Bíblia, aí de repente saltava assim, ó, um entendimento. Uau, rapaz, eu não tinha visto isso. Que coisa Deus falou foi isso. Aleluia. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e você, ai, maravilha, agora eu entendi. Tinha 10 dias que eu lia isso e não entendia. Aí o Espírito, rema. O homem estava ouvindo, e a palavra estava descendo no coração dele. E dentro dele estava acontecendo uma mudança. Dentro daquele homem estava acontecendo uma mudança. Tão extraordinária, ao ponto dele esquecer que ele tinha um problema do lado de fora. A maior mudança que pode acontecer na vida do ser humano é quando as coisas de fora não conseguem afetar mais a vida dele. A partir desse momento, o homem, de fato, ele é um espiritual. A Bíblia diz que depois que Jesus termina de ensinar, versículo 28 de Mateus capítulo 7, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. As pessoas estavam maravilhadas com a pregação, com o ensinamento de Jesus. E as multidões diziam, nossa, como ele ensina com autoridade, como ele ensina com poder. Ele ensina diferente dos escribas, ele ensina diferente dos rabinos de Jerusalém. Ele ensina diferente. Que ensinamento é esse? A multidão estava maravilhada. A multidão estava empolgada, alvoroçada. Mas no meio da multidão tinha um homem dentro dele dizendo assim, eu mudei de vida hoje. A multidão estava aflorada, manifestando um entusiasmo e uma empolgação à flor da pele. Mas no meio da multidão tinha um homem que estava dizendo dentro dele, hoje eu me encontrei com a mudança, com a cura. Hoje eu encontrei aquele que eu precisava encontrar. A Bíblia diz que Jesus está descendo do monte. Veja a cena comigo. E a multidão grande o seguia e o apertava. E enquanto ele está descendo do monte, olha essa cena. E eis que veio um leproso, tendo se aproximado, o adorou. Quando Jesus está descendo do monte, um homem faz diferente da multidão. A multidão alvoroçada e falando um para o outro. Que pregação, que ensinamento, que palavra linda, que coisa maravilhosa. Que revelação, que entendimento, que coisa linda. Tantos anos ouvindo os outros ministros e nunca tinha visto isso, nunca tinha ouvido isso, nunca tinha tido esse entendimento. Que coisa linda, como é bom. A multidão. Mas o leproso, quando ele termina de descer o monte, o leproso se prostra e o adora. A diferença de quem de fato reconhece a unção, reconhece a palavra de Deus, reconhece a oportunidade que está tendo, aí está a diferença. O leproso se prostra e o adora. Em outras palavras, ele diz assim, obrigado. Como você é maravilhoso, como você é lindo, como você é espetacular. Eu tantos anos sofrendo, mas hoje eu encontrei com você. Que satisfação daquele homem. Enquanto a multidão, por onde Jesus passou no ministério dele, a multidão de pessoas se aproximava de Jesus para tirar alguma coisa dele. Esse homem, quando Jesus desce do sermão do monte,
ele não vai tirar nada de Jesus. Ele vai oferecer para Jesus a sua adoração. Todo mundo só queria receber. Todo mundo queria ser. Todo mundo queria ter. Ele não. Quando ele entende a palavra, ele quer ofertar. Ele quer dar. Ele quer entregar alguma coisa. Ele poderia muito bem ter chegado diante de Jesus e ter dito: Jesus, eu ouvi o teu sermão, eu creio no que tu pregou, então me cura logo. Eu sou leproso, me cura logo. Ele não fez isso. Ele faz o que a maioria não faz. Ele chega para Jesus e o adora, o reverencia, honra ele. Eu não sei a forma que ele chegou adorando a Jesus, mas a Bíblia diz: e prostrando o adorou. A gente percebe que a cura já tinha acontecido na vida desse homem, só que era uma cura interior, era uma cura na alma e no espírito dele, era uma cura de alguém que não queria mais viver preso por dentro. Esse homem foi curado por dentro, a alma dele foi curada, o espírito dele foi vivificado com a palavra, porque a palavra é espírito e vida. O espírito dele recebeu vida pela palavra, ao ponto dele ele ser tão curado, ele ser tão cheio da palavra, que ele esqueceu até que era leproso. Como, pastor, você prova isso? Como, Ronaldo? Simples. Se o indivíduo está lembrando da doença, a primeira coisa que ele faz é falar a doença, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Sim. Se você está lembrando, focado na doença, a primeira coisa que você vai fazer quando chegar perto de Deus é dizer: me cura. É o óbvio, é o natural, é o comum. Mas aquele homem, ele creu tanto no que Jesus estava ensinando, que ele deixou de lado a doença, ele deixou de lado a lepra, ele não quis nem lembrar do problema, ele aproveitou a ocasião para adorar Jesus. Eu ouvi um pastor dizer que se nós de fato quisermos resolver os nossos problemas, e isso é uma realidade, é fácil fazer? Não. Mas é impossível? Também não. Ele disse: se a gente quiser resolver os problemas rápidos, em vez de a gente ficar 4 horas diante de um gerente de um banco para resolver um problema, fique 3 horas orando e depois vá lá. Olha, ore 3 horas e vá lá para você ver. Quando você chega, está tudo resolvido. Mas a gente prefere gastar mais tempo tentando convencer o gerente a me atender do que ficar na presença de Deus para Deus fazer ele me atender. Eu fiquei assim pensando, eu falei: ele está certo. Porque se você, esse homem aqui, estiver chegando: Jesus, me cura logo, Jesus podia não ter curado, porque a multidão era grande. Mas quando ele chega, adora, se prostra, se entrega, se consagra, se oferece, se rende, aí Jesus dá toda a atenção para ele. Jesus: rapaz, tu é diferente. Como é que pode? Tu no meio dessa multidão, leproso, correndo o risco de ser apedrejado aqui, ser colocado lá para fora, aí tu corre esse risco de vir até a mim e se prostra. Eu imagino Jesus olhando para ele: rapaz, mas tu é diferente. Tu reconheceu mesmo, tu considerou o sermão do monte. Depois que ele adora Jesus, que Jesus com certeza deu a devida atenção para ele, a Bíblia diz: ele disse ao Senhor: se quiseres, podes purificar-me. Olha só a diferença de alguém que está totalmente sarado. Ele deixa Jesus decidir a vida dele. Ele deixa Jesus, é uma condição: se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, ele diz: olha, se tu quiser, tu pode. Ele dá uma condição para Jesus decidir, e ao mesmo tempo ele faz uma afirmativa. Ele diz: se quiseres, uma condição, tu podes, ele afirma, me purificar. Agora, o que gera num cidadão uma certeza dessa? Uma convicção dessa, de condicionar a vida dele a Jesus decidir o que era melhor para ele,
E ao mesmo tempo ele afirma, tu pode. Até então, pense comigo, esse homem nunca tinha tido um posicionamento, uma postura tão firme até esse dia. Mas nesse dia que ele ouviu o Sermão do Monte, ele creu no Sermão do Monte, nesse dia a fé foi gerada nele e ele alimentou essa fé enquanto Jesus estava ensinando e a convicção foi fluindo nele. E quando ele se aproxima de Jesus, ele diz, se tu quiseres, eu deixo tu decidir. Porque para mim, se tu não fizer, tá tudo ok. Eu vou continuar te adorando. Porque ele estava livre por dentro. Ele estava salvo, ele estava transformado por dentro. Porque a palavra faz isso. Ela transforma você por dentro, para depois exteriorizar a transformação por fora. Então o que acontece? Aquele homem diz, Senhor, tu pode. E eu creio nisso, que tu pode. Jesus disse, você crê que eu posso? Então, eu quero. Eu quero. Aí eu passo a entender a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida? Diga, que eu receba a minha cura. Jesus disse, eu quero. Seja curado. E imediatamente o homem foi curado. Essa é a vontade de Deus para nós. Que todos nós sejamos curados. Deus não quer nenhum filho dele doente. Deus não quer nenhum filho dele vivendo, confessando enfermidade. Deus não quer você doente por dentro, na alma. E Deus não quer você doente no corpo. Por que Deus não quer você doente por dentro nem por fora? Porque você tem que ser espírito, alma e corpo plenamente irrepreensíveis para o Senhor. O Senhor quer que o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo sejam plenos. O Senhor não nos quer só o espírito. Não, Ele quer pleno. O homem trino tem que estar pleno em Deus. A Bíblia diz em Lucas 10:38 que o Espírito do Senhor veio sobre Jesus Cristo, ungiu ele para ele pregar o Evangelho por toda parte. E ele pregando o Evangelho por toda parte, a Bíblia diz que ele curou a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se Jesus curou a todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele, é porque de fato não é Deus que coloca a doença. É o contrário disso, Deus tira a doença. Jesus curou a todos oprimidos do diabo. Ele não quer você oprimido. Ele não quer você destruído. Não. A Bíblia diz em Mateus capítulo 9 que Jesus ele sentiu uma compaixão profunda daquela multidão de pessoas. Ele queria que todos vivessem uma vida saudável. Alguém fica dizendo, mas a doença é vontade de Deus. A doença é permissão de Deus. A doença é para que você se torne uma pessoa mais humilde. A doença é para fazer você ser mais crente, orar e jejuar mais. Não! Deus não coloca enfermidade em ninguém. Mas Deus opera no meio da enfermidade, trazendo a cura para você. Como não foi Deus que lançou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo? Deus não lançou eles lá. A Bíblia diz que quem lançou eles foi os soldados governados por Nabucodonosor. Mas a Bíblia diz que no meio da fornalha Deus deu o livramento. Como não foi Deus que lançou Daniel na cova dos leões? Mas lá na cova dos leões Deus deu o livramento. Deus aproveita da ocasião em que o diabo pensa que a sua vida vai ser derrotada e destruída. E ele entra com a intervenção e diz, aqui não, porque esse é meu e essa é minha. Eu escolhi esse e essa para ser meus filhos. Aleluia, aleluia. Deus aproveita da situação em que o diabo pensa que acabou para você e Deus mostra que não acabou. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Falando de uma enfermidade, ela andava encurvada olhando para o chão. Enquanto ela andava encurvada olhando para o chão, a Bíblia diz que Jesus entra nessa sinagoga em que estava essa mulher. E quando Jesus entra nessa sinagoga, ele a viu de longe.
E a Bíblia diz que ele libera uma palavra sobre ela e diz: filha de Abraão, hoje, num sábado, tu estás livre. 18 anos aquela mulher era opressa por demônios, mas Jesus foi lá e a libertou, trazendo saúde e vida para ela. Sabe para quê? Para que ela deixasse de olhar para baixo e começasse a olhar para cima. Oh, aleluia! Deus hoje está dizendo para mim e para você: deixe, a partir de hoje você vai deixar de olhar para baixo e passa a olhar para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu confio nele, é para lá que eu olho para o horizonte, eu olho para o Deus que fez os céus e a terra, porque é de lá que vem o meu refrigério, a minha cura. Nós estamos no melhor lugar, nessa super quinta. O Senhor manda dizer para você: se levante, seja curado e sarado pelas pisaduras de Jesus. Pastor, eu estou oprimido na alma, eu estou com dor, eu estou angustiado, eu estou depressivo, eu estou desanimado. O Senhor manda te dizer: se levante, beba das águas que está dentro de você. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, do santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas. O Espírito Santo é esse rio. Beba do rio do Espírito, beba das águas do Espírito. Se fortaleça, se levante por dentro, seja diferente. Aleluia! Aleluia! Oh! Deus está dizendo para você: eu te chamei para viver sadio. Só que Deus não nos chamou somente para sermos sadios. Deus não nos chamou somente para sermos curados. Ele nos chamou para curarmos outras pessoas. Porque não basta eu ser curado, eu ser sarado e ver pessoas da direita e da esquerda doentes. Não basta eu ser alegre e ver pessoas da direita e da esquerda tristes. Não basta eu ter o Espírito dentro de mim e ver pessoas vazias. Não basta. Não basta. Deus não tem isso para nós. Nós não podemos ser orgulhosos. Nós não podemos ser soberbos. Nós não podemos ser prepotentes. Não. Às vezes a gente está pensando só na gente. A gente tem uma palavra que funciona. Nós temos um Espírito que funciona. Nós temos um poder que opera em nós. Nós temos a revelação. Nós temos um pastoreio. E a gente fica aqui dentro. Aqui dentro. Tá bom. Tá legal. Tá conveniente. Tá tudo certo. Queridos, não é assim. Ainda tem cadeiras vazias aqui. E cada cadeira dessa tem uma pessoa para sentar-se nela. Aí você fica se olhando. Mas eu não sou capaz de fazer nada. Se você souber o que você é capaz de fazer, você é capaz de fazer muita coisa. Eu não sei falar. Só abre a sua boca. Você não precisa pregar bonito, não. Você não precisa pregar bonito, não. Você precisa, sabe o quê? Crer e confessar. Você precisa ter fé. Mas a minha fé é tão pequena. Desenvolva a fé. Mas eu quero mais fé. Deus já deu a medida exata para cada um. Eu preciso saber até que ponto eu quero crescer. É você que decide. Até onde você quer chegar. Deus já deu a fé. Existe uma medida de fé para cada um de nós. Irmãos, nós temos que parar de ficar no canto da autopiedade. O que é isso, Ronaldo? Eu sou tão coitadinho. Eu não dou conta, eu não sirvo. Autopiedade. Desse jeito as pessoas ficam, pastor. No cantinho, escondido lá. Ninguém me vê. Eu não sou bom o suficiente. E fica nesse negócio de se culpando. No canto da autopiedade, se escondendo. Para com isso. Você está vivo. Você está vivo. O fôlego de Deus está dentro de você. O que você quer mais? Só acabou para quem está no sepulcro. Isso é, se você ousar ir até lá, ressuscitar ele. Mas não tem como, gente. A igreja é você está aqui. Você está aqui. Diga eu
Estou vivo. Diga, a vida de Deus está em mim. Diga, a vida Zoe, a mesma vida que ressuscitou Jesus. O mesmo poder que criou todas as coisas está dentro de mim.